Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste domingo. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vascão e comentar também, né, sobre muitas coisas aqui do nosso gigante da colina. Esse domingo, dia seguinte, após a derrota do Vasco em São Luís do Maranhão, o Vasco foi derrotado por 3-1 para o Sampaio Corrêa e a torcida está aí pressionando o Maurício Souza, né? Que nunca teve a confiança do torcedor. E como o Vasco tem piorado, né, sob o comando do Maurício Souza, a torcida está cada vez mais sem paciência com o treinador, que já é muito criticado nas redes sociais. Eu vou colocar aqui um trecho da entrevista coletiva, onde ele tenta explicar, né, o que aconteceu no jogo de ontem. Vamos falar também sobre Juninho Pernambucano. Uma informação que surgiu hoje é que Juninho Pernambucano vai se reunir com a 777 e pode pintar aí no Vasco, né, como diretor de futebol. Enfim, bastante coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta. Antes, eu conto com você. Deixa aquele like, que é muito importante, e também se inscreva aqui no canal. A sua inscrição também é muito importante. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo com o recado do OneFootball. Você que ainda não tem um OneFootball no seu telefone, meu amigo, para tudo que você está fazendo agora, que você está dando mole. O OneFootball é um aplicativo completo que te informa sobre tudo o que está acontecendo no mundo do futebol. Você tem tabela atualizada da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Você pode assistir os melhores momentos de todas as partidas da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro de forma gratuita e também em alta definição, além de ter transmissão ao vivo de campeonatos europeus e também no campeonato chinês. Então, o OneFootball, baixe de graça, o link está aqui na descrição do vídeo e também no QR Code que apareceu aqui na sua tela. É só você apontar o seu celular e baixar gratuitamente. Bom, vou começar esse vídeo aqui falando sobre a partida de ontem, né? O Vasco derrotado de uma forma vexatória, né, para o Sampaio Corrêa por 3-1 lá em São Luís do Maranhão. Assim, o que irrita mais não é nem a derrota, é a forma como a derrota aconteceu. Porque ganhar ou perder faz parte do futebol, né? O que assusta mesmo é a atuação, é o Vasco não ter jogado absolutamente nada. É o Vasco ter sido amassado pela equipe do Sampaio Corrêa. E estamos falando aqui do Sampaio Corrêa, que quando foi enfrentar o Vasco, era o 11º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, um time bastante limitado, mas que se impôs ali contra o Vasco e que deu um pavor no time do Vasco, né? O Vasco não viu a cor da bola contra o Sampaio Corrêa. O Vasco levou 4 gols e 3 valeram, né? E foi derrotado aí por 3-1. O Sampaio chegou a abrir 3-0, né? Depois o Vasco diminuiu ali com o Eric, um bonito gol do Eric na parte final. Mas enfim, foi uma atuação que assustou. Uma atuação também que mostrou que o treinador Maurício Souza aparenta tá meio perdido, né? Parece que ele se perdeu aí nesse meio do caminho. O treinador que chegou com a promessa de não mudar o que estava sendo feito pelo Zé Ricardo, tentou mudar lá em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. O Vasco levou um ataque de 2-0 numa partida horrorosa. E ontem, né, as substituições do Maurício Souza foram assim, inacreditáveis. Algo que o torcedor vascaíno tá preocupado em relação ao futuro do clube, porque o treinador parece que realmente tá meio perdidão. Cara, ontem, sinceramente, eu estava em São Luís, né, quem acompanha aqui o canal sabe disso, eu fui no Castelão ontem, e a minha vontade, quando o Maurício Souza chamou o MT e o Luiz Henrique, a minha vontade era levantar e ir embora. Se tivesse um aeroporto ali na frente, eu tentava antecipar meu voo e ir embora dali mesmo. Pô, o MT estava sendo negociado até anteontem. Como é que do nada o cara entra? O Vasco não contava com o jogador e no dia seguinte ele já está entrando num jogo importante. Então, assim, se mostrou completamente perdido nas suas escolhas o Maurício Souza e conseguiu piorar a principal coisa positiva que o time do Vasco tinha, que era a sua defesa. O Vasco tinha uma defesa que não tomava gols, que sempre garantia pelo menos um pontinho, né? Pelo menos o 0-0 ali o Vasco garantia. Com o Maurício Souza isso não tem acontecido. O Vasco tem levado muitos gols. E ontem levou 3 gols, né, da equipe do Sampaio Corrêa. Levou 2 do Novo Horizontino. Então só nessas 2 partidas o Maurício Souza já conseguiu levar mais gols do que o Zé Ricardo. Então tem que o Maurício Souza repensar aí as suas escolhas. Desde que o nome dele surgiu, né, como possibilidade de chegar ao Vasco, foi um nome muito rejeitado por todo mundo, pela imprensa, pelos vascaínos, pelos torcedores, aqui na internet, os canais. Ninguém queria a contratação do Maurício Souza, mas a diretoria, né, o Carlos Brasil, a direção do Vasco ali, bancaram o Maurício Souza e tá aí. Eu, sinceramente, estou preocupado com o futuro do Vasco, porque o futebol que o Vasco está jogando é um futebol
pobríssimo. O Vasco ganhou do Criciúma na Bacia das Almas, ali levando um sufoco danado. O Vasco ganhou do Londrina também, passando um sufoco danado. O Vasco ganhou do Operário 3-0, um placar mentiroso, mas que o Operário estava pressionando o Vasco ali até os 30 e poucos do segundo tempo. Então, assim, preocupante a forma como o Vasco de Maurício Souza vem se comportando. Enfim, no mais, o Maurício Souza tentou aí explicar, né, a derrota de ontem. Ele falou ali sobre os desfalques, né, disse que os desfalques não foram primordiais, né, para essa derrota. E é claro, os desfalques fizeram falta, mas não foi por conta disso que o Vasco foi derrotado. E tentou explicar ali o que aconteceu. Confira só. Então, eu sempre respondo da mesma forma. No jogo passado nós também tínhamos desfalques, nós ganhamos o jogo e eu falei que eu não costumo ficar lamentando quem não está aqui e sim valorizando quem está. E também falei que são jogadores que, e repito, né, todos esses que você citou são jogadores importantes para a equipe, jogadores de representatividade, jogadores que cumprem bem função, jogadores de técnica bem desenvolvida. É claro que todo desfalque para a gente vai ser sempre sentido, né? Mas eu não reputo a derrota de hoje em função do desfalque. Seria covardia de minha parte achar que por conta do desfalque a gente não conseguiu a vitória. O que aconteceu hoje é que a gente não conseguiu fazer o nosso melhor, a gente não conseguiu traduzir a nossa ideia, né, para esse jogo, para esse campo. A gente volta a falar, não como desculpa, mas a gente sabe da força do Sampaio aqui dentro. É um time que explora muito bem as questões do campo, as transições. Nosso time foi avisado, nosso time foi para campo consciente, mas infelizmente aconteceu. Então é claro que os desfalques eles vão sempre fazer falta, mas a gente tem jogadores que estão prontos para substituí-los. Então tá aí, né? Essa foi a explicação de Maurício Souza, muito pressionado aí pela torcida. Eu vejo nos grupos de WhatsApp, comentários aqui no canal, no Twitter, enfim, que a torcida está muito insatisfeita mesmo com o trabalho do Maurício Souza, porque a impressão que dá é que ele piorou o time do Vasco. O time já não era mil maravilhas, né? Mas era um time mais coeso, consistente. E até essa consistência o Vasco tem perdido. Enfim, acredito eu que o Vasco não vai mudar de treinador agora, né? Pelo menos até o final do processo da SAF, o Maurício Souza vai continuar, com toda certeza. E tomara que o Vasco vença os jogos, né? Para esse assunto até sair de pauta. Mas enfim, com a chegada da 777, que deve acontecer ali em agosto, talvez, fim de julho, existe, né, a possibilidade do grupo americano chegar e trocar o comando técnico, como eles fizeram no Genova, como eles fizeram também no Standard Liège, em todos os clubes que eles chegaram, eles mudaram o comando técnico. Isso também pode acontecer no Vasco, é uma possibilidade em aberto, mas até a chegada da 777 eu acho muito improvável que o Maurício Souza seja desligado do cargo. Enfim, temos aqui uma informação, cara, que é curiosa. Vamos falar de Juninho Pernambucano agora. Uma informação que surgiu no dia de hoje através do Gilmar Ferreira, jornalista do jornal Extra aqui do Rio de Janeiro, que possui boas fontes, né? Ele afirmou que Juninho Pernambucano vai se reunir com o Josh Vander da 777 para discutir ali um cargo no Vasco da Gama. E aqui que vem um ponto interessante, que o Gilmar Ferreira fala da reunião, mas não fala ali do cargo, né, que o Juninho Pernambucano vai exercer. A informação do Gilmar Ferreira é a seguinte: Juninho Pernambucano desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo, dia 17, em voo procedente de Amsterdã, na Holanda, e ficará por aqui ao menos até acertar o seu próximo destino profissional. Na pauta, conversas com Josh Vander, da 777, sobre possível aproveitamento na SAF do Vasco da Gama. Lembrando que o pessoal da 777 deve vir ao Vasco e também nas próximas semanas, né? E deve acontecer aí, segundo o Gilmar Ferreira, essa reunião com o Juninho Pernambucano. Bom, temos dois pontos aqui. Diretor executivo de futebol. O Juninho já disse que não quer exercer esse cargo, né? Que ele não quer mais trabalhar como diretor executivo de futebol, cargo que ele teve no Lyon. E o Vasco, segundo informações do PVC, já está acertado com o Paulo Brax, né? Ex-Internacional e ex-América Mineiro também, inclusive, a informação que já foi aí amplamente divulgada pela imprensa. Então, qual seria, né, o cargo do Juninho na SAF vascaína? Será que a 777 estuda trazer o Juninho como treinador, nesse momento, como treinador do Vasco? Porque o Juninho Pernambucano já disse várias vezes, né, que ele está estudando para ser treinador e que ele quer ser treinador, não quer mais ser diretor executivo de futebol. Então será que Juninho Pernambucano vai ser sondado aí para um possível treinador do Vasco com a 777? Bom, importante deixar claro que isso aqui não é uma informação, né? É apenas uma suposição, vamos dizer assim,
porque a informação do Gilmar Ferreira é que a 777 vai se reunir com o Juninho. E como o Juninho não pretende mais trabalhar como diretor de futebol, o cargo para mim que faz algum sentido essa conversa existir é o cargo de treinador. E é aquilo também, né? Se isso acontecer, seria ali o primeiro trabalho do Juninho como treinador, né? E aí, será que é o momento? Será que, o Juninho começando já como treinador do Vasco, será que ele não tinha que começar primeiro por clubes menores, para depois pegar uma experiência e chegar no Vasco? Enfim, é uma discussão que, com toda certeza, aí cabe muitos argumentos. Mas a informação é essa, né? Que segundo o Gilmar Ferreira, a 777 vai se reunir com o Juninho Pernambucano. Se é para treinador, ninguém sabe. Se é para diretor, ninguém sabe. A informação é que tem essa reunião. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal e deixa sua opinião aqui sobre o Juninho Pernambucano também. Juninho no Vascão, você quer? Comenta para mim. Tô indo nessa. Até a próxima. Fui!